Hoje nós vamos fazer um X da Questão especial, né? Nós estamos trazendo aqui um convidado que, para mim, além de amigo, é um cara que, parceiro de negócio. Nós conhecemos há uns 2 anos, mais ou menos, né? Da DR para cá. Sou cliente, sou fã. Vou trazer aqui o Douglas, que é sócio, né, e um executivo comercial da SI Soluções e Investimentos, que é a maior, e na minha opinião, a melhor empresa de consórcio do Brasil. Consórcio que é uma linha de, não sei se é uma linha de investimento, é uma linha de crédito, é uma linha financeira que tem suas questões. Eu vejo que, né, tá crescendo cada vez mais no mercado, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Douglas, eu queria começar, cara, primeiro te agradecendo por você ter vindo, você tá vindo de longe para fazer esse bate-papo aqui com a gente. E eu tô abrindo, de certa forma, esse precedente. Esse é um programa que a gente criou, que é o X da Questão, que é muito para falar o X da Questão da trajetória médica, daquele cara que é uma referência no seu nicho, naquela trajetória que ele tá fazendo, construindo. E eu até discuti isso internamente no escritório, que eu queria te trazer, porque eu acho que o que você pode contribuir para a nossa audiência é muito grande, né? Um pouco do que você vende, um pouco do que você faz, da sua missão, é um negócio que eu vejo que contribui. É um mercado que tem muita pouca informação, né, financeiro, e não só informação como formação. Sim. E eu acho que a gente pode contribuir um pouco com isso. Conta um pouquinho para mim da sua trajetória. Eu conheço um pouco, mas, cara, vai lá do judô até a parte de consórcio, e depois eu entro um pouquinho na parte mais técnica do assunto. Primeiro agradecer, né, Dani, teu convite também, né, essa parceria que a gente está desenvolvendo, muito conectado pelo nosso grande amigo e parceiro Bartezinho, né, não está aqui hoje com a gente aqui, mas Bartezinho foi o responsável dessa conexão, né, mandar um abraço para ele. Como é que você conheceu o Bartê? Bartê foi fazendo parte de um grupo de negócio, né, de mastermind, de um grupo aí... Ele gosta. Mais jovem, ele gosta e participa. Mas ele estava, na época, representando a empresa lá de infoprodutos, né, da empresa que é comercialização, de plataforma de venda, né? Puta, me fugiu. Octus. Isso, e tanto que era um grupo de mastermind de negócio que era de pessoal mais da área do digital. Aí quando eu vi ele no palco, dentista, eu falei, mas o que esse cara tá perdido aí, né? Dentista. Mas aí ele me falou E aí nisso um parceiro nosso, amigo nosso, conectou ele e aí veio todo esse crescimento aí, dessa parceria da DR 360. Então eu agradeço ao convite também. A gente vem de Maringá pra cá, né? Uma pernada curta, né? Uma pernada que sempre dá os meus atrasos de voo. Você sabe a história, né? Parece que toda vez os voos atrasam, né? Aquela vez você tava comigo, única vez, né? A única vez que o voo atrasou comigo foi com você. Impressionante. E assim, da história, a gente vem também no mercado da saúde, né? Por mais que hoje eu seja sócio, nós temos escritório, a gente atua na área de investimentos, eu sou nascido, criado e formado numa academia. Fui atleta de judô, sou formado em educação física, né? Então tenho meu berço na área da saúde. Sou ainda até hoje sócio do meu pai na nossa academia de judô. São 37 anos trabalhando com judô. Então a gente tem muito conhecimento da área da saúde, lógico. Não sou médico, nós não somos da medicina, nem um pouco da odontologia, mas é um profissional que tem dores semelhantes. Como eu também falo do fisioterapeuta, personal trainer, profissional de educação física, né? Tem dores semelhantes. E muito vem desse meu nascimento no mercado do financeiro, mercado do consórcio, mercado de investimentos, por ver alguns pecados, erros e falhas que até eu, meu pai, nós quanto família, até quanto gestores, tomamos alguns erros, algumas decisões erradas no passado. E então, assim, de trajetória, formado em educação física, sou sócio hoje da academia, junto com meu pai, sou sócio das Soluções de Investimentos, nosso escritório de consórcio, 15 anos. Hoje, podemos afirmar aqui, né, o maior escritório de vendas de consórcio do Brasil. E a nossa missão hoje a gente fala que é desmistificar o produto consórcio, que é um produto que ainda tem muito viés negativo, que ainda tem muito problema no mercado e que muitas pessoas ainda não enxergaram todo o potencial dele. Começou mais forte agora nos últimos 2 anos, taxa de juros muito alta, e a gente começou a ver um crescimento, uma atenção muito maior. Nunca se vendeu tanto consórcio no Brasil quanto hoje. Nunca se teve tanto consórcio ativo no Brasil quanto hoje, nesse momento que a gente grava esse podcast. Então, acho que a gente está aqui também para ajudar e contribuir nesse sentido. Cara, e por que a gente já conversou sobre isso nos bastidores? Por que você até me explicou, mas me reforça aqui, por que teve essa queimada de filme? Por que o consórcio ele sofreu com a imagem dele, assim, né? Você vê que é um produto que a galera tem uma desconfiança. Já aqui nos bastidores convendo com o Filipão, né? Ele falou, pô, moço, o que você acha? Você vê que o cara tem uma desconfiança no negócio. Desconfiança, né? Exatamente. Engraçado. Você vê, uma boa parte dessa culpa, e veja, não quero jogar a culpa aqui. Sei. Mas tem um pouco do pezinho ali do tal do gerente bancário, né? O produto consórcio, só fazendo uma breve história, ele nasceu na década de 60 no Brasil, numa brincadeira entre gerentes bancários, que o pessoal conta a história, o pessoal queria juntar um dinheiro, não queria tomar emprestado do banco e também não tinha recurso próprio.
Aí eles abriram uma conta no banco e começaram a depositar um dinheiro mensalmente ali para capitalizar um recurso, faziam um sorteio, distribuíam esse dinheiro e compravam. E isso foi sistematizando, regulamentando, entrou para o central, profissionalizando, né? Só que o que acontece? O produto consórcio, assim como o produto seguro, entre outros produtos financeiros, que você tem esse mix hoje no banco, você pega hoje o banco e o banco tem que bater as suas metas. E o banco, ele é um negócio... Pra bater banco é uma loucura. Quem já trabalhou em banco, quem é bancário, ex-bancário, ele não vai me deixar mentir. Então, o cara tem ali um mix para vender, para oferecer para o cliente, que ele não tem o domínio, Dani, de tudo aquilo. Você vai pegar um gerente bancário hoje, o cara sabe falar 100% de financiamento, consórcio, seguro, previdência privada. Não, só que ele tem que vender. Então, quando você junta o cara que tem que vender, bater meta, tem desconhecimento do produto, acontece o cenário em que não se tem um alinhamento de expectativa. E aí esse desalinhamento de expectativa com o produto consórcio vinha acontecendo por muitos anos no Brasil. E aí o cara se via lá pagando um médico, por exemplo, que é o nosso público, se via lá pagando lá 8, 10 parcelas de consórcio no mês, e a gerente ligava para ele e falava: ô doutor, eu libero um cartão de crédito melhor para o senhor, eu libero aquele crédito para a tua clínica, eu libero aquele financiamento, mas não dá para o senhor fazer um consórcio? E aí, quando o cara via, ele estava lá pagando 10, 8 parcelas por mês de consórcio, que lá debitando na conta, não chegava a lugar nenhum, não dava em nada, não dava resultado nenhum, o cara falava: mas isso daqui só me toma dinheiro. Então, desalinhamento de expectativa, frustração, queimava o fio. Queimação. E aí vem a gente tentando aí nos últimos anos, tentando mudar essa imagem do produto. Legal. Eu já vi você falando também, cara, que assim, que é importante colocar esses produtos em caixinhas diferentes, né? Que eles têm propósitos diferentes. Você tem que tomar muito cuidado para não comparar um financiamento tradicional com uma lógica de consórcio tradicional. Me explica um pouquinho dessa dinâmica. O que tem de diferença desses produtos e por que eles não deveriam ser considerados como banana e banana? Sim, exatamente. A gente sempre fala, o consórcio de financiamento, ele é bom numa linha de marketing, ele está falando de livro aqui de marketing, você tem que ter um efeito comparativo, porque o efeito comparativo cria familiaridade, facilidade, concepção, só que eles são banana e maçã. Porque eles são uma ordem completamente invertida do processo de compra, Dani. Todo mundo está mais familiarizado ao financiamento. Hoje eu arrisco dizer que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui tem imóvel financiado. Já fizeram financiamento, às vezes um carro financiado. O financiamento, ele é uma tomada de crédito. Consórcio de financiamento são créditos, dinheiro. Para que nasce um financiamento ou um consórcio no Brasil? Para o brasileiro conseguir comprar um sonho, aderir a um objetivo. Algo que na maioria dos 98% dos brasileiros não conseguiria juntando dinheiro por conta própria. Antecipa Então, o futuro. Precisa de antecipa o futuro, precisa de um crédito. Só que a dinâmica da concepção da captação do crédito no financiamento, eu tomo a decisão de compra, eu tomo crédito, dou uma entrada ali, e aí eu já pego o dinheiro, compro o meu bem, então eu começo a pagar. O consórcio, ele inverte a ordem, porque você compra uma carta de crédito, então você começa a pagar. Você começa ali a pagar a parcelinha e você não tem um benefício imediato. Você não tem um benefício imediato e você precisa esperar o processo denominado contemplação para que então você tenha a injeção do capital e aí então tu vai comprar. Então você tem que fazer como se fosse, entre aspas, uma aposta futura. Existe um planejamento. Existe um planejamento. E aí a gente tem que brigar um pouco contra a cultura brasileira e imediatista, cultura humana. Sim. Que se você perguntar, eu quero isso para agora ou para amanhã, todo mundo vai falar para agora. Sim. Só que o agora no Brasil é muito caro. Que o agora no Brasil, que é o financiamento, as taxas são altíssimas. Perfeito. Então a gente está se vendo agora num cenário em que, por mais que o brasileiro queira para ontem, ele precisa ter o entendimento e a noção de que o para ontem está muito oneroso. Então, se você começa a se programar para uma compra planejada para daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos com um consórcio, você paga às vezes uma taxa 10 vezes menor do que você pagaria num dinheiro de financiamento. E é esse o jogo que a gente tem que entender. O jogo da matemática simples financeira, que é o jogo do pagar a menor taxa possível, o dinheiro mais barato possível, e ainda que eu tenha para comprar à vista, depois eu vou entrar na história que eu falei dos erros que às vezes a gente cometeu na família, ainda que eu tenha recurso para comprar à vista, nem sempre a compra à vista é a mais inteligente financeiramente falando. Às vezes é mais negócio você tomar um crédito barato e você deixar esse dinheiro, por exemplo, rentabilizando, capitalizando, que é uma coisa que eu vejo muito. Quando a gente vem para as turmas da DER, a gente conversa com os médicos. Sim. Pô, os caras, quando tem à vista, os caras falam: não, eu quero à vista. Não, porque punza, não, porque tem à vista. Tem o dinheiro. Tenho dinheiro, daí eu não pago taxa, então não paga vírgula. Dinheiro à vista tem sua taxa também.
Então a gente precisa entender o jogo dessa matemática. Deixa eu te perguntar um negócio, meu velho. Quando você olha aí, você já tem alguns clientes aqui na área da saúde, alguns até são alunos nossos e tal. Aonde você acha que esse tipo de inteligência atua e ajuda o cara no dia a dia dele? Boa. Dá alguns exemplos pra gente aí. Boa. O que a gente mais atende, vamos pegar cases, né? Que a gente mais atende. Sim. Não vou citar nomes aqui, porque eu não tenho as devidas permissões, mas é muito comum a gente ter hoje o planejamento dos médicos e dentistas, né, os profissionais da saúde, buscando consórcio, por exemplo, para um planejamento de uma compra ou de uma construção da sua clínica, ou, por que não, de um hospital. Quitações de financiamento tomadas para compra e aquisições de imóveis grandes também é uma possibilidade. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uns clientes nossos lá de Vitória, Espírito Santo. Então, com uma clínica, injetaram uma baita de uma grana para montar a clínica top, Locada. clássica, que está no imóvel alugado. Que eles acabaram de fazer um contrato de 10 anos de aluguel. Ou seja, por 10 anos eles vão ficar ali pagando aluguel. Legal. E depois desses 10 anos? Eu falei para eles, vocês têm a possibilidade, então, vocês já têm 10 anos. Por 10 anos vocês têm que pagar e o cara não pode tirar vocês daqui. Senão tem multa pesada para um do lado. Então vocês têm o favor de vocês o tempo, que é o que o consórcio pede. Tempo. Façam um consórcio agora, já começa a levantar esse capital ao longo dos 2, 3, 5, 10 anos. Quando acabar esse contrato de 10 anos, tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro para eu comprar. Ó, foi muito bacana, legal, só que, ó. Eu preservei a benfeitoria. Investimos milhões aqui, agora tá aqui, ó. Quero comprar esse imóvel. E se não for para comprar, pelo menos você se programou para já ir comprando um terreninho, construindo outro e vai transitando para montar outro. Então, esse planejamento para compra ou construção de sede de hospital, clínica própria é fantástico. Cara, me dá uma noção aqui, assim, se pegar uma carta de consórcio de R$1 milhão, nós vamos estar falando de uma parcela da ordem de grandeza de quanto? É algo que vai variar no tempo? Vai variar da taxa da administradora, a gente trabalha lá com um mix de administradores, mas hoje dá para o cara pagar ali entre 4 a 6 mil reais mensais hoje para cada 1 milhão que ele queira alavancar. E qual que é a diferença, cara, entre as casas de consórcio? Depende, Dani. Assim, eu sempre falo que o ponto central importante, a gente chama de administradoras, né? É assim, todas estão devidamente regulamentadas, estão na lei, estão vigentes no Banco Central? Beleza. Fora isso, você tem que procurar, assim, uma administradora que tenha formatações de contemplação que façam sentido para você. Eu vejo um erro muito comum, Dani, o cara procurar consórcio só por taxa. O cara me liga, qual que é a tua taxa? Mas, taxa é igual você analisar por preço. Se analisar por preço, você concorda comigo que tem cara que faz hoje cirurgia estética, mais barato, cobra 20 mil e o cara que cobra 300 mil. E a gente sabe o nível de entrega de cada um. É a mesma coisa, então a gente não pode analisar consórcio só pela taxa. Então tem forma de contemplação, taxa, estratégia. Eu sempre falo que é bom procurar uma intermediadora, igual a nossa empresa, porque você tem respaldo jurídico, você tem respaldo técnico, processo técnico, liberação desse recurso pós-contemplação. É uma dificuldade que os caras encontram quando faz com o banco, né? No banco o gerente é bom para vender, para bater meta, mas daí quando você precisa de algum pepino é 0,800 ou e-mail. Muita gente sofre com isso. A gente sabe, eu falo isso porque eu atendo. Sim, mas vive isso. Ou seja, eu sou sócio, eu sou CEO, eu toco empresa, eu também vendo. Agora, antes da gente vir gravar esse podcast, eu falei para você, eu tava fazendo um atendimento lá no meu hotel. Então eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Cara, e assim, hoje, qual é o horizonte que o cara tem num consórcio? Cara, eu sei que deve ter vários grupos com particularidades diferentes, mas no geral, qual que é o alongamento máximo que você consegue num consórcio? Pra você ter uma parcela naturalmente mais achatada. Hoje, por exemplo, assim, a gente consegue trabalhar com grupos lá, se o cara tem uma capacidade de parcela mais alta, tem uma urgência maior, você consegue pôr o cara hoje em grupos de 30, 40 meses. Só que para cada 1 milhão, o cara vai estar pagando parcela de 40, 50 mil por mês. Agora, num sistema mais achatado, hoje a gente leva o cara para um consórcio de 200 meses, 220 meses, para pagar essas parcelas entre 4 a 6 mil para cada um. Que viabiliza para caramba. Que viabiliza para caramba. E é uma coisa que muita gente acha que entende o pensamento do financiamento, né? Que o cabeça do financiamento eu vou pagar mais barato se eu pagar mais rápido. Consórcio não, porque a taxa dele é fixada. Então, na verdade, o consórcio você vai pagar menos por ano quanto mais longe for. Porque a hora que você contrata o consórcio, você vai pagar aquilo de taxa, ponto, acabou. Você vai pagar isso em 1 ano ou em 10, você vai pagar. De toda forma. Então, seja antes ou depois da contemplação. Na matemática financeira faz mais sentido você pagar mais longo. Então, ele é um produto para você pagar achatado, entendeu?
pagar ali para 10, 12, 15 anos. A diferença vai ser o horizonte da possibilidade da contemplação. Exatamente, que aí vai muito Da urgência do planejamento que ele estruturou. que é onde a gente mais tem situações de golpe nesse nosso mercado, golpe assim, né? Que é muito, né, cara? O cara te fala assim, você já me falou isso várias vezes, eu acho que esse, de certa forma, é o seu maior mérito, que é o cara chegar e falar assim, não, fica tranquilo, nós vamos te contemplar esse ano. Porra, como é que você fala isso? Não, porque eu faço aqui uma média dos últimos 6 meses, que a contemplação, que o lance ele teve no horizonte de 40%, você vai dar 42% e vai levar. Cara, quem te garante isso? Pois é, não existe. E esse é o maior sofrimento que a gente tem. E a gente pega cenários, cara, que dá dó, dá dó. Uma coisa é você mexer com um investidor que tá com uma grana sobrando e tal, e pô... É a grana que o cara tinha, né? Agora tem gente que a gente atende lá, cara, que era a graninha que o cara tinha, que era acerto que o cara teve e recebeu do emprego dele, que o cara jogou ali pra perspectiva de começar um negócio, de uma mudança de vida. Deve ser um aos montes. Pô, cara, isso daí arrebenta. Daí me dói o coração quando você pega esse tipo de atendimento. Aí, no geral, o que acontece? Quando você para de pagar um consórcio, você até recebe ele no final, mas no final, no último... Exatamente. E aí com desconto e tal, não sei o que. Desconto. Então você tem uma... É a única forma de o cara perder hoje dinheiro com consórcio, né, Dani? É o cara parando de pagar. Então a gente cria lá uma estratégia, um planejamento para tentar o mínimo possível. É lógico que existem a ocorrência, a gente sabe, a vida às vezes nos prega peças, né? Mas na maior parte das vezes a gente cria um planejamento estratégico ali para o cliente ir com a gente do começo ao fim. A gente tem clientes lá que estão conosco, fazem, refazem, com o tempo faz outra. Clientes nossos lá que já contemplaram 8 cartas de consórcio com a Inês. Cara, me conta aí, quais são os perfis de consórcio que existem hoje? Você consegue fazer o quê? O que você consegue pegar através do consórcio? Imobiliário, você vai ter lá, me traz a gama aqui. Você tem hoje, Dani, basicamente 3 produtos de consórcio hoje no Brasil. O automotivo, imobiliário e de serviço. O automotivo contempla qualquer tipo de automóvel, então pode ser desde náuticos até moto, carro e os famosos pesados. E naturalmente o bem entra como garantia. Exatamente, os pesados, que são caminhões, etc. Okay. No de serviços é um consórcio de dinheiro, são geralmente créditos bem menores, que aqui são usados muito no Brasil hoje para cirurgia plástica. Então esse consórcio não entra como garantia? Não, esse daqui ele é um consórcio de capital, de dinheiro. É usado para festa. Por isso que o valor é menor, o risco também é maior. Exatamente, as taxas geralmente são maiores, porque tem mais risco. Sim. E o nosso carro forte hoje, que é o trabalho da SI, que é o imobiliário, né? Que é hoje 95% da minha comercialização. Que é onde mora, ao meu ver, o verdadeiro investimento, né? E no imobiliário, aí você amplia o gama para comprar imóvel pronto, quitar imóvel na planta, construção de sedes empresariais, construção de casa, quitação de financiamento, compra de terra agrícola. Agora a gente está fazendo uma negociação, inclusive com o pessoal aqui de Minas, fazenda de café, negociação grande, bem grande, para uma aquisição de uma fazenda de café com consórcio, que é um processo que muita gente não sabe que pode. E dá também, é possível ser feito. Nossa. Isso no aspecto imobiliário, né? E no geral, quando você pega, por exemplo, o cara vai fazer uma conversão de dívida de financiamento para consórcio, ele quer fazer uma redução de parcela. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E diminuição de parcela, e de taxa, e de prazo, né? Agora mesmo, hoje a gente deu um ok lá para um aval para uma situação de um casal que queria diminuir parcela e prazo do financiamento. Financiamento estão pagando lá 9 mil por mês de parcela, 320 meses. Jogamos um consórcio para quitar esse financiamento, trouxemos eles por um prazo de 180 meses, então estamos falando de 140 meses a menos, e uma parcela de 6. Então a gente está falando de 3 mil reais a menos por mês e também o prazo bem menor. Agora, nesse exemplo que você está me dando aí, uma dúvida que eu tenho, o cara, por um determinado período de tempo, ele vai ter que permanecer com as 2 parcelas. Pode ser. Porque ele tem que aguardar a contemplação para ele fazer a substituição. Pode ser. E aí eu quero que você traga, aproveitando esse exemplo, o cara poder comprar a carta de crédito. Como é que funciona esse esquema? Esse caso agora que eu citei foi de uma compra de uma carta contemplada, que são os 2 tipos de consórcio que você tem no sentido de celeridade, de velocidade, né? Muita gente só conhece esse consórcio que a gente está falando até agora. O planejado, que você tem que entrar, pagar uma parcela, esperar ser contemplado, o tempo é incerto. Só que você também tem hoje o mercado das cartas contempladas, que nada mais é do que um consórcio que já foi contemplado. Então é um Daniel que fez um consórcio há 2 anos atrás, contemplou, só que não tem a finalidade de uso. E aí você tem um dinheiro barato no mercado e já disponível com velocidade de financiamento. Então esse dinheiro vale muito.
Então hoje você tem oferta por esse mercado, você pode vender essa tua carta de crédito, o cara compra. Geralmente esse cara dá uma entrada para pegar esse dinheiro de maneira mais rápida e imediata, só que ele também já resolve de maneira cirúrgica o problema que ele tem. No geral, quanto que custa isso, cara? Qual que é o ágio dessa A brincadeira? entrada hoje, essa é até uma boa pergunta, que às vezes o pessoal pergunta, né? Eu tô vendo uma entrada muito baixa. Gente, hoje no Brasil, tudo que a gente tem de estudo, a gente fala isso, experiência, você não compra uma carta contemplada hoje com uma entrada menor do que 35% a 40% dela. Então, para cada 1 milhão, você vai pôr ali 350 a 400 mil de entrada. Ponto. Menos do que isso, cheirinho de coisa esquisita. Cheirinho de coisa esquisita. Ou seja, você tá falando então que eu preciso dar um lance na ordem de grandeza de 35 a 40%. No mínimo, você fala, cara, eu vou contemplar a minha carta. Deixar isso muito claro, Dani. Sim. Não. Não é lance e não é para contemplar. Isso é uma entrada de uma carta já contemplada. Então eu, Daniel, tô pagando lá meu consórciozinho, contemplei. Isso. Aí eu falo, pô, não tô precisando disso agora. Aí eu compro de você, por exemplo. Minha empresa vai lá e compra de você. Aí eu trouxe para minha empresa essa carta contemplada. Agora eu vou vender no mercado. Então essa carta, você entende que ela já está contemplada? Sim. Então não tem que dar lance. Sim. Ela já está liberada. Perfeito. Só que para você acessar, você tem que pagar uma entrada para pegar ela. Então essa é uma entrada. A carta contemplada, ela é briga com financiamento. É uma briga com financiamento. Só que é mais rápida de pagar e tem parcela menor. Ponto. Então, financiamento e carta contemplada dá para brincar assim que é banana. Agora, financiamento e consórcio planejado é banana-maçã. E, no geral, a prática de mercado é, por exemplo, eu tô lá, entrei num consórcio, tô pagando ali a mensalidade, fui contemplado na sorte. Porque, no geral, o cara que vai vender é o cara que foi contemplado na sorte. Porque o cara que pagou por ela, ele não entrou. No geral, ele tá usando. Ele quer usar. Fui contemplado, tô pagando lá, meu consórcio é de 1 milhão, fui pagando, lá no metade do consórcio, puta, fui contemplado, 1 milhão. Aí eu olho aqui e falo, puta, mas aquele plano que eu tinha não faz mais sentido, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí você chega pra mim, você vai me comprar essa carta, qual que eu acho? O que eu ganho te vendendo isso? Isso aí depende, Dani. Depende de quando foi contemplado. Tem uma situação do crédito maior. A gente paga um bom percentual em cima do crédito. É lógico que na hora o cliente tem que avaliar se faz sentido. Sim. Tanto que já pagou ainda financeiramente é um bom investimento, né? Agora, o que a gente mais recomenda hoje, né, lembrando, essa questão da vender a carta, ele é um plus que a gente coloca serviço. Qual que é a melhor finalidade hoje do consórcio, ao meu ver? E aí que casa para o nosso público que está aqui nos assistindo. É o grande jogo da construção da renda passiva. Que a briga da vida, eu acho, penso eu, e é o meu trabalho profissional da saúde, é fazer esse cara entender, esse médico entender que é um cara que ganha bem. A gente sabe quanto o médico ganha. Eu tenho lá, para cadastrar na referência, eu tenho a renda. Eu sei quanto que o médico ganha hoje, em média. Só que esse cara é impressionante como ele também tem capacidade de criar custos muito altos. Você brincou outro dia no podcast aqui com o Vila. O cara já boleta uma BM, não sei o quê. E os caras vão criando custos altos. E eles esquecem que precisa destinar uma boa parte, uma boa fatia do ganho dele para construir a renda para quando ele quiser sair da clínica. Porque, bicho, eu não sei, cara, mas eu vou pegar o meu caso como profissional da saúde, que a gente tinha ali atuação personal trainer, academia. Pô, meu pai tá para fazer 60 anos. Ele dá aula de judô, Dani, desde os 12 anos de idade. Você vê que tem dia que tá cansado. Ele dá aula até sexta-feira, 9h30 da noite. A última aula dele é sexta, 9h30 da noite para acabar. Então tem uma hora que você fala assim, cara, que hora que eu vou sair da hora homem? Que é a hora homem para personal, fisioterapeuta, dentista ali e médico, é a mesma coisa. Cara, só que para você se dar esse luxo, você precisa ter alguma coisa cobrindo a tua retaguarda. Sim, porque senão você só fala assim, chega, não vou mais atender, teu faturamento cai, você fala, não vou mais fazer cirurgia, teu faturamento cai. A despesa você não reduz. E a tua despesa você não reduz, porque você está acostumado. Quem come picanha não volta a comer colchão duro. Sim. Então você precisa criar uma retaguarda de renda passiva. Então a melhor finalidade do consórcio, ao meu ver, é para que esses profissionais, eles criam uma disciplina de poupar, invista em um crédito para aquisições de imóveis, porque você concorda comigo que investimento tem um monte de produto de moda, né? É criptomoeda, não sei o que, é bolsa de valores. Agora, você alguma vez viu alguém falar mal de imóvel? Não. Ponto. E o cara vai comprando imóvel. E o que ele vai fazendo com esses imóveis?
vai deixando rodar, vai alugando, vai comprando, vai investindo. Pega lá na cidade onde o cara mora, pega em grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, e vai investindo em imóvel. E o cara vai construindo uma carteira imobiliária ali. Cara, isso daqui 15, 20 anos é a salvação do cara. Isso daqui 15, 20 anos é a retaguarda financeira, é a estabilidade, é a renda passiva, que não envolve diretamente a hora de trabalho do cara, e que pode dar o luxo dele virar e falar assim, cara, se eu fazia 10 cirurgias semana para me sustentar, cara, agora eu vou curtir meus netos, eu vou fazer 4, eu vou escolher a cirurgia que eu vou fazer 4, vou curtir minha vida, meus netos e tal, e cara, eu tô tendo aqui uma renda de 20, 30, 40, 50 pau por imóvel. Isso começava a ser construído na carreira do cara ali com uns 35, 38 anos, que a carreira médica também demora para começar a performar. Sim. A gente tá falando do cara chegar aos 60, 62, 65, uma baita de uma alavancagem. Isso, para mim, é a grande filosofia do jogo do negócio do consórcio, que é a constituição da renda passiva. E uma dúvida que eu tenho, quantos consórcios eu consigo tirar por CPF? Depende da tua capacidade de renda. Não existe um limite. Diferente do financiamento, que é mais burocrático, travado, o consórcio, se tiver uma renda alta, você pode fazer. Tem cliente nosso que tem lá 15, 20, 30 cotas. Se tiver CNPJ, mais fácil ainda. Mas eu consigo comprar mais de um imóvel com consórcio? Consegue. Você tem uma carta que ela é nessa de 1 milhão que a gente falou. Você pode jogar em 4 estúdios de 250 mil, que são perfis de imóveis, inclusive, que rendem muito melhor do que comprar imóvel grande. Sim. Né, imóvel luxuoso. Hoje o que você tem visto é isso? A nível de vezes. Com certeza. E falo de experiência, eu tenho, né? Porque a gente sempre fala lá, a gente vem, mas a gente usa. É o skin the game, né? Eu tenho imóveis, eu sempre que posso invisto, sempre pego ali um consórcio, às vezes um contemplado, compro uma oportunidade, pago ali meus consórcios. O último agora que eu tô terminando de montar é um estúdio lá em São Paulo, perto do estádio do Allianz Parque. O que eu comprei lá? Olhando a dinâmica do mercado e vendo que hoje, por exemplo, você tem uma sazonalidade boa lá. Você pega quando tem um show, que nem teve recente, Maroon 5, Katy Perry, você vai para diária de 1.500, claro. Então lá, por exemplo, é um modelo que eu vou fazer para alocação que a gente chama de short stay, Airbnb. Ah, mas Douglas, daí dá trabalho. Então, mas não é eu que vou fazer lá o check-in, check-out. Você tem empresa hoje que cuida disso. Opcional. Lógico. Você uma taxa lá. Né? E aí também não faz nenhum sentido, lógico, eu virar pro médico e falar assim, cara, para de dar cirurgia e vai cuidar de check-in, check-out. Faz nenhum sentido. Então você terceiriza isso, obviamente, né? Renda, como eu disse, passiva, não pode tomar tempo, não pode tomar dor de cabeça. Só que isso, fluxo de médio, construção de médio e longo prazo, já não vai todo efeito bola de neve pro cara, entendeu? Do caralho, né, velho? Você já tem cliente que já tá muito consolidado nisso? Tem, né? Tem cliente. Sabe usar, né? Estúdios, o cara que pega o jogo da alavancagem, Dani, e aí pegando essa questão do jogo da alavancagem, contando, né, a história que eu falei, vou contar a história besta aqui da família. Falei pra você que a gente tem academia há 30 e cacetada anos, né? Isso. Nós ficamos num imóvel lá em Maringá, quando você for pra lá, vou levar você pra conhecer lá, hoje é um pet shop nesse meu imóvel. Esse meu imóvel foi construído com recurso há muito tempo atrás, meu pai tocou muito a obra, etc. Só que o recurso dessa obra não era... Esse imóvel não ficou pro meu pai, não era do meu pai, tá? Nós ficamos nesse imóvel lá na nossa academia por 22 anos. 22 anos. Pagando aluguel. 22 anos pagando aluguel. Até que chegou um momento que o proprietário solicitou para nós o imóvel. Tinha necessidade de venda, deu oportunidade para a gente comprar. Na época até cheguei a discutir com meu pai, vamos para um banco, vamos. Optamos em sair. Fomos para um outro imóvel, mudamos nossa academia. 22 anos que ficaram para trás, tudo bem, faz parte, a mudança acontece. Mas o que eu fiquei me questionando? Cara, foram 22 anos pagando aluguel, bicho. Para chegar um momento de uma janela de oportunidade onde o proprietário queria vender e a gente nunca se capitalizou. Nunca parou para... Nunca ninguém procurou. A gente falou assim, ô Celso é meu pai, né? Celso, você não faz um consórcio para comprar esse trem aqui? Você não começa a pagar uma parcela para... Nunca ninguém nos apresentou. E aí isso foi um ponto de dor que depois eu fiquei me questionando e podia ser me motivou a ir para nova área. Porque assim, cara, que besteira você pagar 22 anos de aluguel. E quanto que as pessoas às vezes não estão fazendo hoje isso, né? Não só nas clínicas, os médicos, porque a gente entra no normal. Quando você fala assim, tô lá pagando todo mês 15 pau de aluguel. Você fala que é normal.
É uma despesa lá, você entende, é 15 pau por mês e dane-se, vambora. E, cara, não precisa ser assim. E aí também tem a pessoa física pagando aluguel no apartamento onde ele mora, a casa onde ele mora. Não, aluguel, vou pagar aluguel, mas por que pagar aluguel? Pô, você pode hoje comprar um baita do imóvel, tomar um crédito barato, pagar a parcela baixa. Não precisa se sangrar, não precisa dar milhões de entrada. Você consegue se planejar para comprar. Aluguel é dívida eterna. É dívida eterna. Ah, financiamento demora 30 anos. Beleza, mas é melhor do que você pagar eterno um aluguel. Consórcio é 15. Beleza, é melhor do que um financiamento de 30 e um aluguel eterno. Cara, me fala um negócio aqui, você vai saber me explicar. Esses gurus, tem uns gurus de consórcio, né? Tem uns gurus de tal. Tem até um que eu te mostrei uma vez, eu esqueci o nome dele, não vou citar aqui agora, mas tem um guru. Mas daqueles caras que fala assim, cara, como que você transforma 5 mil, 10 mil em 1 milhão em 1 milhão em 2 anos? Aí você pega um consórcio de 100 mil, pega, vende esse consórcio para sua pessoa jurídica, devolve para pessoa física e faz lá uma engenharia. Até que o cara te explicando assim, você até fala assim, pô, é mesmo, isso vai funcionar mesmo. Como é que é essa picaretagem? É picaretagem, né? E aí os caras começaram a misturar também outro mercado que é muito bacana, que é o mercado de leilão, né? Comprar imóvel de leilão. Aí os caras começaram a fazer um híbrido, né? Não, compra com leilão, que aí mete um consórcio, que recompra. No videozinho de 1 minuto parece maravilhoso, mas na viabilidade técnica, jurídica, tática ali da operação, ixi, né? Esquece. Daí, dinheiro rápido. Eu sei que o cara transforma 20 mil e 200 mil em 6 meses. Parece. Assim, aí eu fico me questionando, se eu soubesse, se isso fosse verdade, por que eu ia ficar falando na internet, né? Aí eu vou ficar fazendo pra mim, velho. Por que eu vou ficar ensinando os outros? Se eu transformo 20.200 em eu vou ficar fazendo pra mim. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo na internet? Tudo no mercado, Dani. E aí isso é bom porque assim, eu também pego muito médico que cai em golpe, não só de consórcio, mas golpe financeiro, empresas financeiras. Você vê até a história lá recente do jogador de futebol lá, do Scarpa, não sei o quê, do William Bigode. E também teve da cripto, né? Tinha uma chamada também. Bryce Company. Nossa. Tudo que parece muito sedutor, muito grande, muito rápido, muito alto, muito... Não existe. Não existe. É cilada, vai dar... Na certa. Mas é cilada séria. É cilada. Esse cara mesmo, cara, ele fazia uma conta, eu não lembro como é que era, mas era isso. Você vai lá, você vai pegar uma carta de crédito de 200 mil, um consórcio de 200 mil, vai pagar uma parcela de 1.000, aí você pega essa carta, aí você compra um imóvel, aí você pega a sua pessoa jurídica, pega outra carta de 200 mil e compra esse imóvel de você mesmo, aí você vai fazendo uma triangulação. Assim, existem alguns pontos que, assim, por exemplo, é legal, não tem... Você pode hoje recomprar um imóvel, por exemplo, a gente tem utilizado o consórcio muito hoje para um planejamento de transferência de imóvel de família. Olha que coisa legal. Ao invés de esperar o imóvel ir para um inventário com o falecimento familiar, pagar aquela cacetada de imposto, TCMD, não sei o quê, hoje, por exemplo, você permite um consórcio, os filhos fazem consórcio e podem comprar o imóvel dos pais. Não tem nada contra a lei. Você pode. Eu não posso comprar um imóvel de cônjuge. Então, somos casados. Eu não posso comprar um imóvel teu. Agora, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, eu posso. Então, hoje os filhos fazem consórcio, compram o imóvel do pai e da mãe. Pô, então, peraí, um imóvel que já ia ser transferido para esses filhos, a gente consegue antecipar isso e ainda levantando capital em cima, pô, é uma operação legal pra caramba. É uma operação legal pra caramba. Entendeu? Esse já vai ser seu. Lógico. Entrou num bolso e saiu no outro. Se levantou, foi o crédito. Se levantou, foi o crédito. Entendeu? Num ativo, num bem que estava ali sendo um passivo. Porque o imóvel que você mora não é um ativo. Por mais que você tenha ganho de capital ali, valorização dele, ele te toma dinheiro. Ele não te dá dinheiro. Então ele é um passivo. Agora, você transformou um passivo em dinheiro. Se você pegar esse dinheiro e investir em algo, então você transformou um passivo em um ativo gerador de receita. É uma operação bacana. É verdade. Se você pegar essa grana e trabalhar ela a render mais do que o custo desse consórcio, que é fácil, maravilha, está se pagando, está gerando receita. Só que essas operações, eu falo que elas são assim, operações mais complexas. Sim. O básico bem feito funciona. O que esses caras estão falando na internet é assim, para fazer um super ultra difícil, não precisa. O básico bem feito dá resultado. Médico, dentista, profissional de saúde que está ganhando bem, que dedicar uma parcela para investir, não inventa moda,
faz ali seus consórcios, guarda seus dinheiro numa corretora de investimento, pega as mais famosas do Brasil, não precisa... Pega as mais famosas, boas do Brasil, que a gente sabe os nomes. Cara, faz isso bem feito por 20, 30 anos, acabou. Não precisa arrumar pra cabeça. Não precisa arrumar confusão pra cabeça. Ô Douglas, deixa eu te perguntar um negócio aqui pra gente fechar. Na sua opinião, se fosse não, né? Você mas se você estivesse começando uma trajetória como médico, como, enfim, dentista ou profissional da saúde, qual que seria o X da questão pra você mirar e falar, cara, eu vou fazer isso bem feito? Financeiramente falando, dentro do seu nicho que é consórcio. Boa. Eu não vou falar nem só me até ao meu nicho, né? Por mais que esse convite aqui tenha vindo para a gente falar do nosso produto, nossa empresa um pouco também, mas é muito num cunho educacional, né? Eu sempre apostei muito nisso, acredito. Inclusive, eu sempre defendo, eu falo que toda empresa hoje no Brasil tem que ser uma empresa de educação. E a nossa empresa SI, ela tem hoje o seu braço de educação. A gente tem a nossa formação, por exemplo, para outros vendedores de consórcio que a gente comercializa. A gente é uma empresa de educação. Mas eu acho que o grande X da questão, Nani, é aquele jogo que eu comentei do entender que quanto mais cedo e quanto antes você destinar aquilo que você produz na tua renda ativa para a construção do seu castelo da renda passiva, antes você vai ficar mais tranquilo, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você, você vai ser recompensado e você vai poder se dar a mais prazeres que não é uma vida só de trabalho. Eu adoro o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Mas, meu irmão, você perguntar se eu preferia estar aqui hoje, todo respeitando esse podcast, vindo para Belo Horizonte para dar aula, ou lá com a minha bebê de 10 meses lá em casa, caraca, eu queria estar com a minha bebê de 10 meses lá em casa. Só que eu tô vindo aqui porque eu preciso fazer o meu trabalho. Agora, eu tô fazendo isso agora para que daqui 20, 15, 20, 25 anos, eu possa ter total direito, tranquilidade, e falar assim, meu irmão, você quer saber? Eu vou com a minha nega agora, vou viajar, vamos ali pra Europa, vamos curtir os Estados Unidos, vamos pegar um joguinho de futebol lá na Europa. Eu quero ter essa tranquilidade de poder selecionar o meu trabalho, entendeu? O meu tempo. Então, entender que esse tempo aqui da construção da renda ativa, ele é curto. Você pegar um médico hoje que vai começar a carreira mesmo, sei lá, 35 anos, que demora para entrar. Às vezes o cara demora para entrar. 30. Aí tem mais a formação, tem mais o... Como é que Especialidade. Especialidade. Aí tem mais o tempo que passa no hospital. O cara demora. Então o cara vai começar a ver um dinheirinho lá para uns 35, 38 anos. Cara, 60 tá ali. 65 tá ali. Então, quanto antes você destinar esse teu recurso da renda ativa para a constituição do teu castelo da renda passiva, daquilo que vai tirar receita sem você precisar trabalhar, sejam imóveis, seja investimento, seja o que for, e seja o consórcio para comprar esses imóveis, quanto mais cedo e mais rápido e mais força e tração você destinar aqui, mais o teu futuro vai te recompensar lá na frente. Eu acho que esse é o grande ponto, grande chave, o X da questão que nem você falou, que eu queria passar nesse podcast profissional da saúde. Atentar que o tempo é uma variável incalculável, imparável, vai seguir, e quanto antes a gente destinar recurso para lá na frente ter esse tempo, cara. E não só para encontrar vocês, mas como é que faz para o cara que está interessado nesse tipo de produto, onde ele encontra isso? O Dani é igual contato com o pessoal da DR360, com o Dani, com o Bartê, mas nossas redes sociais principais hoje é nosso canal de Instagram, @soluções e investimentos. Nós também temos nosso canal do YouTube, temos produção de podcast, o Guilherme, que é o meu sócio lá, toca também essa parte. Temos nosso podcast, inclusive, quando vocês forem para Maringá, a gente já aproveita e faz a gravação, a gravação contrária. E fala pra turma o tamanho, o volume de negócios gerados, por exemplo, ano passado, só pra turma entender o tamanho desse business. Foram quase 600 milhões em vendas de consórcio. Nos últimos 2 anos, a gente passou a barreira de 1 bi em vendas de consórcio. Hoje, o nosso escritório já tem aí... E quem que é o melhor vendedor? Quem que é o melhor vendedor? É o pai, né? Vamos lá, né? 2 anos seguidos ali, mas... Agora, função mais gerencial também, né? Que eu incluí na nossa equipe. Estamos num momento de expansão em território nacional, contratando representantes por todo o Brasil também. Vocês estão com escritório aonde hoje? Hoje, o nosso escritório matriz é Maringá, Paraná, e a nossa segunda sede é São Paulo. E agora a gente tem com a expansão nacional, a gente está contratando pessoas para começar no trabalho independente. Sim. E depois, musculatura para... a gente vai lá e vamos montar uma sede aí para você. É mais seguro, né, do que eu ir montar um escritório, pôr grana na frente, muito arriscado. Primeiro vamos testar o mercado e depois a gente capilariza o norte. Muito bom.
Show de bola, meu. Beleza? Bom pra caralho. Maravilha. Agradeço. Amanhã nós estamos juntos de novo. Estamos juntos. Valeu. Obrigado. Obrigado. Espero ter contribuído, espero ter conseguido ajudar.